E vamos agora ouvir a palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 1 João 3. Nós vamos ter uma breve palavra para nós ter um tempo de oração aqui, amém? Por isso, compartilhe aí, que daqui a pouco a oração da fé, a intercessão poderosa, com jejum e oração, hein? Não tem o que travar. Se tiver problema na família, vai sair. Se tiver porta que está fechada, vai abrir. Amém? Porque os 3 jejuns é uma sequência de unção. Amém? Os 3 jejuns é uma sequência de unção. Se você fazer as contas, dá 8 horas cada dia. Se você fazer as contas, 3 vezes 8, 24. Tá? Então é uma unção dobrada. É os 3 juntos. Entendeu? É os 3 juntos. Então, nós estamos nesse propósito e vamos crer, porque Deus é poderoso, amado. Ninguém vence Deus quando nós cremos. E quando nós cremos, exercitamos a fé, Deus é poderoso, Ele move as suas mãos. E saiba de uma coisa, a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, ela está estendida. E a oração, o jejum, você crendo na palavra, move a mão de Deus. Você está no culto aí, junto comigo, junto com 146 pessoas, 45 pessoas, mais os que estão aqui. Então nós estamos munidos numa fé. Então você imagina 145 pessoas, é aparelho conectado, mas tem mais pessoas. Tem mais pessoas, é aparelho conectado. Então, olha a mão de Deus movendo. Amém? Então você tem que crer que ao clarear do dia a mão de Deus está movendo e as vitórias vai ser certa. Amém? Então persevere aí. 1 João 3,18 diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu vou ler mais uma vez. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Sua palavra meditada, a nossa vida está na Tua presença. Daqui a pouco nós vamos formar a oração, Senhor, a oração de intercessão dos jejuns. Ó Deus, que sela hoje a oração de todos os jejuns, para começar outra semana. Mas agora queremos ouvir a Tua palavra. Usa-me com palavra de sabedoria, de conhecimento. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos vivendo o ano de 2020. 2020, na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, é o ano de colher o que se tem plantado e a superação. E veja bem quanta superação nesse ano, né? Não está fácil, mas nós estamos superando. Amém? Mas veja bem, amado, 2020 já faz 20 anos que nós estamos no século 21. Nós estamos no século 21. E meditando junto com o Espírito Santo esses dias, o Espírito Santo começou a colocar no meu coração que o século 21, a sociedade no mundo se tornou e ficou muito egoísta. Muito egoísta. Quando eu falo sociedade, é os povos da terra. No século 21, assim que entrou o século 21, já faz 20 anos, a sociedade se tornou muito egoísta. O egoísmo tomou conta da sociedade. Nós podemos ver tantas coisas que já têm acontecido nesses 20 anos. Tantas coisas. Pessoas que têm procurado eliminar alguém para poder permanecer, a prepotência, a ostentação de poder, o apego nas coisas materiais, nas coisas que tem, tá? Nas coisas que tem. E veja bem, o ser humano, a sociedade nesse século 21, a cada dia mais egoísta. E nesse ano de 2020,
Deus ele entrou com tudo isso que está acontecendo para poder o quê? Provar. Dá uma provação na sociedade. Para provar quem tem amor e quem não tem amor. Para provar quem pratica o amor e quem não pratica o amor. E veja bem que hoje, eu gostaria de compartilhar com você sobre a prática do amor. Para você que é cristão, para nós que somos filhos de Deus, somos igreja, a prática do amor fortalece a fé e conserva a salvação. Preste bem atenção, é o tema que eu vou falar aqui hoje. A prática do amor fortalece a fé e conserva a salvação. E veja bem, amados, o que eu acabei de citar para você, do que tem acontecido no século XXI, para nós como cristãos, nós não temos que ficar, às vezes, muito surpreendidos. Por quê? Mateus 24, 12 e 13, Jesus já falou sobre isso. Por multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas quem mantiver firme até o fim, será salvo. Então veja bem, Jesus falou sobre isso. Eu e você como igreja, como filhos de Deus, não temos que ficar apreensivos, ficar apavorados, não. E não vamos entrar nessa onda do egoísmo. Nós como igreja, nós não podemos entrar nessa onda do egoísmo que para no seio da sociedade. Sabe por quê? Porque nós somos povo de Deus. E o povo de Deus respira amor ágape. Pastor, o que é amor ágape? É amor de Deus. Nós respiramos o amor de Deus. Nós respiramos e vivemos o amor de Deus. Nós somos sustentados pelo amor de Deus. Como diz o apóstolo João, capítulo 3, nos Evangelhos, versículo 16, um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor ágape, que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então o que João está dizendo? Que do amor ágape. O amor ágape na minha vida, o amor ágape na sua vida, o amor de Deus. Veja bem, meu amado, não vai deixar eu e você perecer. Muito pelo contrário, nós vamos prosperar. Nós vamos conquistar, nós vamos ter unção dobrada, nós vamos ter vitória, amém? Porque está certo, muito certo, porque a palavra de Deus, ela nos dá toda essa convicção, e nós temos que crer, aleluia. Então veja bem, nós não temos que ficar apreensivo nem preocupado, nós temos que examinar a nós mesmos, e nos avaliar como cristãos. Então o que fortalece a minha fé? O que conserva a minha salvação? O que conserva a nossa salvação? O que fortalece a nossa fé de cada um de nós? É a prática do amor. É a prática do amor. Veja bem que João, ele fala o que nós lemos. Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca. Você não pode amar com o amor de Deus as pessoas só de boca, só de palavras. Tem que ser de atitude. Nós temos que ter prática, atos de amor, atitude de amor. Então não amemos de palavra e nem de boca, mas vamos ter atos, vamos ter atitude, ação de amor. Eu estou dizendo o amor de Deus. E veja bem, meus amados,
que amar com as ações é mostrar autenticidade, amando como Jesus amou. Amando como Jesus amou e nos ensinou. Quem que é o exemplo de amor ágape, de prática de amor ágape, de amor de Deus? Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério, veja bem que Jesus, ele nos deixou o exemplo, que ele amou, mas ele praticou. Jesus não ficou só nas palavras. Jesus não ficou só de boca. Jesus, ele praticou. Jesus teve ação. Jesus teve atitude, atos. Atos de amor de Deus. Você veja bem que Jesus renunciou a ele mesmo. Jesus não fez faculdade, Jesus não foi empreendedor, ele somente fez atos de amor. Ele viveu amor ágape. Um amor ágape. Se nós formos aqui falar de tudo que Jesus praticou de amor, veja bem, nós não vamos terminar hoje. Mas eu quero falar de um que todos nós fomos beneficiados e somos beneficiados. Jesus, ele teve uma atitude, que ele carregou aquela cruz, por mim e por você, por todos nós que cremos. Jesus teve uma atitude de não correr da cruz. Ele foi pregado lá naquela cruz. E lá naquela cruz ele sofreu, foi um ato de amor, amor de Deus. Lá naquela cruz, Jesus, ele fez um ato superior a todos, por mim, por você e por toda a humanidade. Aí nós temos muitos atos. Eu me lembro agora daquela multidão de pessoas sem comer. Ele multiplica os pães e os peixes. Ele poderia mandar todo mundo embora, amor de boca, amor de palavra. Vai todo mundo embora, já acabei de pregar. Deixa eu ir descansar. E veja bem que os discípulos de Jesus, os apóstolos, queriam que todo mundo fosse. Jesus, manda embora, manda embora. Dá linha aí, ó, todo mundo embora aí, ó, todo mundo embora. Jesus falou, não. Eles não podem ir sem alimento. Eles não podem, esse povo está sem comer. Tem uns que estão até com a pressão alta já, aí ó. Está até ruim já, acho que tem uns aí que precisa comer. Não sei se naquela época tinha diabético, né? Diabético não pode ficar muito tempo sem comer. Jesus, não pode. Aí o que aconteceu? Jesus perguntou, o que vocês têm para comer, para eles comer? Nada. Aí acharam lá 5 pães e 2 peixes. Jesus deu graça e teve um ato de amor. E eu estou citando esse de algo material. Mas nós podemos ver muitos outros. A mulher do fluxo de sangue. Muitos outros atos de Jesus. E Jesus, amado, ele é o exemplo para nós. Mas Jesus, ele nos relata em Lucas 10, 25, 31 ao 37, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. E veja bem que, nesta ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Olha aí, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu, como você a lê? Como você lê? E a pergunta para você também, como você lê a Bíblia? Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Olha só, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente.
faça isso, disse para ele, esse perito da lei, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, porque ele não estava vivendo, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Amado, quem é o meu próximo? É qualquer pessoa que estiver perto de mim. Diferente de raça, de cor, de nacionalidade, é qualquer pessoa. Seja uma pessoa da alta sociedade, da média, da baixa, como define aí, né? Seja negro, branco, amarelo, seja o que for. Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? É alguém que está do nosso lado. A sua esposa é o próximo. Seu marido é o próximo, com os filhos. O seu vizinho da direita, aí da sua casa, é o próximo. Todos da família, da esquerda. Os que moram na sua rua é o próximo. Aí no seu trabalho é o próximo. Então quem é o próximo? Perguntou ele para Jesus, quem é o próximo? Em resposta, Jesus disse, aí ele conta uma parábola. Ele propõe a parábola do bom samaritano. E veja bem que nessa parábola, Jesus, eles têm 4 personagens. Primeiro, a vítima. Ele fala que ia descendo um viajante de Jerusalém para Jericó. E veja bem que os assaltantes pegou esse viajante e deu um couro nele, espancou ele, a ponto dele ele ficar jogado no chão, sem conseguir levantar, sem poder fazer nada. Então, espancaram ele, judiaram dele, talvez roubaram o que ele tinha e fugiram os assaltantes. Esse homem ficou caído ali na estrada. E pessoas passando, indo e voltando, subindo, Jerusalém para Jericó. Tá? Jerusalém para Jericó. Era um grande movimento nesse caminho, nessa época. E veja bem que Jesus propõe nessa parábola que ele estava caído. Depois de estar nessa situação. Mas aí vem o que? E passa o sacerdote. E passa o sacerdote. Quem era o sacerdote? Era o que oferecia o sacrifício no templo. Era o que era o responsável pela liturgia do culto. E o sacerdote vem e passa do lado desse viajante, desta pessoa, que estava espancada, machucada, caída, sangrando, com dor. E diz lá ainda que ele passa de largo. Diz no texto que ele passa de largo. Ele, quer dizer, ele até passou longe para não se contaminar, ou para não, quer dizer, não teve nenhuma iniciativa de olhar para aquele homem naquela situação, para esse viajante nessa situação, machucado, sangrando. E veja bem, ele era quem? O líder da administração do templo. Ele era quem? O responsável pela liturgia do culto. E depois de passar, o sacerdote passa de largo também o levita. O levita era aquela pessoa que estava junto com o sacerdote, que auxiliava, é como na igreja, a liderança do louvor, a liderança do diaconato, é a liderança. O levita é a liderança. Então era a liderança, dessa liderança, descendo de Jerusalém para Jericó, agora passa perto do homem machucado. Ele passa de largo. E você imagina o homem ali. Me ajuda, socorro. Me ajuda, socorro.
Eu preciso de um auxílio, caído, com dor, e ele passa de largo. E veja bem, amados, duas pessoas que conheciam Deus, que servia a Deus, sacerdote que nos dias de hoje é o pastor, que servia a Deus, que estava adorando a Deus, levantando as mãos na casa de Deus, dando glória a Deus, tá? Dando glória, aleluia. Imagina, às vezes, até servindo as mesas, até a Santa Ceia. Como nos dias de hoje, amado. Isso tem acontecido. E é algo para nós refletir. Mas aí tem o quê? O quarto personagem. Passou de largo, o sacerdote passou de largo e foi embora. O levita olhou para a vítima ali e foram embora. Não deram assistência, não estendeu a mão. Mas aí Jesus conta dizendo que veio um samaritano. Quem era o samaritano? Inimigo do povo judeu. Ele não podia nem passar ali. Dava briga, dava conflito. E aí veio o samaritano. E aí se vem um samaritano, se ele não poderia ver um judeu, se aquele ali era judeu que estava caído, então o que ele ia chegar? Ele ia chegar chutando, ele ia chegar batendo, porque agora é inimigo. Ele ia chegar já afrontando aquele viajante. Mas não, amado. Sabe o que ele faz? Ele para. Amém? Ele encosta. Imagina aquele homem cheio de sangue, perto dele, poça de sangue, tudo sujo, todo machucado, com dor. Ele para ali, ele encosta ali, tá? Sabe o que ele faz? Ele pega aquele homem, ele põe aquela pessoa e ele coloca sobre o seu animal para carregar ele. Limpa ele primeiro, tira tudo que ele estava passando, dá uma melhorada nele, aí vê que ele ainda está com dor, ele não podia, sabe o que ele faz? Coloca sobre o seu animal e leva para o hospital, e leva para o lugar para cuidar dele. E leva ele até ali, e quando ele chega ali naquele hospital, quando ele chega ali naquele local onde cuidava dos doentes, aleluia, ele pega e fala, olha, cuida dele, eu tenho que resolver algumas coisas, mas na hora que eu voltar, veja quanto que tem de dinheiro para pagar aí vocês, porque naquela época não tinha SUS, era tudo particular. Vocês veem aí quanto que tem que pagar, que eu volto aqui, eu vou pagar o custo do cuidado para esse homem. Amado, o bom samaritano, ele representa Jesus. O bom samaritano representa Jesus. O nosso Cristo. Eu e você nós somos cristãos. Nós não podemos ter a atitude do sacerdote que passou de largo, do levita que passou de largo. Nós não podemos. E veja bem que o samaritano poderia ter ficado feliz com o sofrimento do homem, porque os judeus eram inimigos do samaritano. Mas o samaritano não viu um inimigo ou um problema. Ele viu um homem como ele que precisava de ajuda. Ele viu um homem que precisava de ajuda. Ele não ficou indiferente. Ele ajudou. Ele, o samaritano, amou de verdade. O samaritano praticou de verdade. E veja bem, se alguém tem recursos, João 3,17 diz assim, 1 João 3,17, se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão,
como pode estar nele o amor de Deus? É o que acontece nos dias de hoje. Tem muita gente que tem, estou falando de cristão, de crente cristão, que tem condição, que pode ajudar o próximo. E vê até mesmo alguém na família, alguém da sua vizinhança, alguém no seu trabalho, passando necessidade e não ajuda. Olha o que diz aqui, 1 João 3,17. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e ver um irmão, ou seja, uma pessoa, aqui está falando de igreja, em necessidade, mas não mostra compaixão, aí tem uma vírgula. Como pode estar nele o amor de Deus? Como pode estar nele o amor de Deus? Como pode estar dentro de mim o amor de Deus? Como pode estar o amor de Deus em você? Se você tem, às vezes tem um próximo perto de você, às vezes não está machucado que nem esse homem que Jesus conta, mas está machucado emocionalmente, está machucado financeiramente, está precisando comer, está precisando de um dinheiro, está precisando de alguma coisa. É algo para nós rever, amado. E quando nós praticamos a nossa fé, nós praticamos o amor, nós fortalecemos a nossa fé, nós ficamos firmes. Nós ficamos firmes. Eu me lembro que alguns anos atrás, 2010, 2009, um pastor lá na Alta Paulista, construindo uma igreja, passando dificuldade, encontrei com ele, peguei o número da conta dele, pastor, eu vou te depositar, eu vou te enviar todo mês um pouquinho, para te ajudar, porque estava construindo um templo. Agora eu estou, junto com os amigos, ajudando um pastor do Nordeste. Sabe o que aconteceu? Uns fariseus, uns peritos desses, tomaram a igreja do pastor, já de idade já. E ele construiu a igreja. E deixou ele até sem comer, condição para sobreviver. Às vezes você está falando, pastor, você está pregando, mas será que você vive? Eu estou colocando assim, só algumas coisas mais recentes para você. Nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver o amor. Não apenas de palavras. Não apenas de boca. Nós temos que ter atitude. Nós temos que ter atitude. Jesus é o bom samaritano. E hoje ele não está na terra. Quem são os bons samaritanos? Sou eu e você, somos nós. Aleluia, filhos de Deus, que carregamos a marca de Cristo. E veja bem, meus amados, nós temos que refletir sobre isso, praticar o amor, para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa fé. Para nós conservarmos a nossa salvação. E veja bem que nessa história aí, nessa parábola que Jesus conta, chega no fim, Jesus pergunta para ele, que qual dos três fez uma atitude? Ele foi logo, foi o bom samaritano, tá? Foi o bom samaritano. Sabe o que Jesus falou para ele? Então faça igual ele. Nós vamos fazer igual a Jesus. Vamos praticar que nem Jesus. Às vezes, quando a pessoa está perto de você, meu amado, passando necessidade, passando fome, você às vezes, de ajudar, você critica. Você não estende a mão. Começa a avaliar como que está o amor ágape, o amor de Deus na sua vida. Vamos avaliar como está o amor de Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo isso, essa palavra vem no meu coração, só porque está tendo essa pandemia, não. Isso o Espírito Santo me trouxe uma revelação, que é desde o século 21. Isso não pode entrar na igreja. E veja bem que o perito na lei respondeu que era o homem que ajudou. Jesus disse para ele, faça igual, faça o mesmo. Faça o mesmo. E concluindo, o que significa a parábola do bom samaritano?
As vítimas hoje são as pessoas na sociedade atual que estão caídas espiritualmente. Tem pessoas que estão bem materialmente, mas está caída espiritualmente. Precisa ouvir a pregação do Evangelho, precisa ouvir a sua oração, a sua mão estendida. Ele está até bem financeiramente, ele tem até dinheiro para te ajudar materialmente, tem condição material para te ajudar, e precisa, estão caídos espiritualmente. Existem pessoas, as vítimas hoje são os que estão machucadas com o princípio de religiões que feriram essas pessoas, pessoas que estão feridas com frustrações por serem magoadas, discriminadas, pessoas que estão caídas fisicamente, sem saúde, aí é pior, doentes. E não tem remédios, estão passando fome e até necessidade. Essas são as vítimas de hoje. Isso em todo o mundo, mas eu tenho certeza que está próximo de nós, é o nosso próximo. Aqui dentro dessa cidade tem, principalmente os que estão caídos espiritualmente. Quantos que estão caídos espiritualmente? Porque não tem Jesus como Senhor e Salvador. Quantos que foram machucados pelas religiões, estão feridos, precisam se levantar. E quantos que estão, às vezes, feridos com as frustrações da vida, precisa de você, do teu apoio, da sua mão estendida. E quantos que até mesmo estão precisando de uma mão estendida para comprar um remédio. Doente, não tem remédio, não tem alimento, está passando necessidade. Então, algo, meu amado, que nós temos que refletir nos dias de hoje. E veja bem, eu falei das vítimas, o sacerdote, nós não podemos tomar o exemplo desse sacerdote que Jesus conta, não. Era religioso, ele e o levita, não é exemplo para mim e para você. Por isso, o que apresenta para nós? Religiosidade. Quanto mais religioso, mais egoísta. Quanto mais religioso, mais egoísta. E o que tem de hoje de cristãos, legalista, sacerdotes, em cima de teologia. Ah, pastor, mas você é contra a teologia? Não, eu estudo Deus. Teologia é estudo de Deus. Mas tem teologia, firmado na teologia, critica todo mundo, entra em confronto até com o Espírito Santo, criando heresia aí, e apontando, não estenda a mão para ninguém, não ajuda ninguém. Tem muito assim de sacerdote. Tem um monte de cristãos aí dentro dos templos, no meio do povo de Deus, blá, 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 muita conversa, muito discurso vazio para mim e para cada um que ouve, porque se não pratica não é nada, discurso vazio, e às vezes ainda usa que o Espírito Santo está usando, se você não está praticando, meu amado. Às vezes você é sacerdote, você é líder, não são exemplo para nós, igreja. Muitos. E nós temos que estar atentos. Temos que tomar cuidado com a religião. Eu tenho que praticar a fé sim, todo dia. Eu tenho que jejuar 3 vezes por semana. Eu tenho que jejuar sempre. Mas eu não posso ficar religioso. Eu não posso crer no jejum. Eu tenho que crer no Deus. Amém? Eu tenho que crer no Espírito Santo. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Mas eu não posso ficar religioso no jejum. Olha aqui um religioso nessa parábola, falando com Jesus, um perito da lei. E veja bem que não praticava. Assim tem muitos, como o sacerdote que Jesus cita, e como os levitas. Não é exemplo para nós. Quem é exemplo para nós? É o bom samaritano, que é o exemplo de Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu também me tornei um bom samaritano. Eu me tornei um bom samaritano. Nós temos que ser bom samaritano. Nós temos que estender a mão. O que Deus nos dá, nós temos que dividir. Nós temos que ajudar. Nós temos que estender a mão. Nós temos que abençoar. O samaritano representa Jesus, o Cristo, que praticou o amor, a ágape, o amor de Deus. Não só com palavra, mas com atitude. Estender a mão para salvar. Ele estendeu a mão dele para salvar lá na cruz. Estendeu a mão para muita gente. Jesus, ele ajudou, ele cuidou. E ainda pagou os nossos pecados.
lá na cruz com seu sangue. Aleluia! Ele pagou os nossos pecados lá na cruz com seu sangue, com a sua própria vida. O que eu e você não faria isto? Ele é o exemplo, como samaritano, e falou assim: olha, eu pago, cuida dele, depois que eu voltar eu pago. E o que nós aprendemos, amado, com este? Nós aprendemos com este samaritano, nós aprendemos com ele, com esse bom samaritano que Jesus conta. Ele praticou ato de solidariedade. Primeira coisa, ele foi solidário. E ao mesmo tempo ele foi dedicado ao homem. Tá? Solidário. Ele não olhou para se era judeu, se era inimigo dele. Não. Ele prestou solidariedade. Tá? Ele dedicou, ele catou, dedicou. Ele catou o homem, limpou o homem, colocou no seu animal. Ele dedicou. Ele levou, ele carregou ele. Jesus carregou as suas dores, suas enfermidades. Amém? As nossas. Jesus dedicou por mim e por você. E esse homem nos ensina. Ele foi generoso. Dar ainda em espécie, em dinheiro, para pagar. Ele foi generoso. Espontâneo. De coração. Ele foi espontâneo. Tá? Ele foi espontâneo. É o que nós aprendemos com esse bom samaritano. E esse samaritano, se você estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus. Então veja bem, amado, Jesus disse: faça o mesmo. Amém? E os cristãos devem ser exemplo do bom samaritano, como foi Jesus, em não viver o amor, não só em palavras, mas em atitude. Não só em palavras. E veja bem que a parábola do bom samaritano mostra que realmente, o que realmente é importante para Deus. O que é importante para Deus? Pessoas, almas, vidas. Para Deus, é pessoas, é almas. O que é importante para a igreja, para nós? É pessoas, é almas. Seja do jeito que ela estiver. Amém? O nosso próximo é quem está perto de nós. Não apenas quem gostamos ou achamos que merece. É para todos. O nosso próximo. E veja bem, meu amado, que a Bíblia diz em Tiago 1,27, que a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus Pai, está em quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. É a verdadeira religião. Então você quer agradar a Deus? O que Deus gosta? Pessoas, almas. Aqui na nossa igreja nós temos que gostar de pessoas. Nós temos que cuidar um do outro. Estender a mão. Amém? Estender a mão. E eu louvo a Deus pela sua vida, amado. A nossa igreja, que você continue ainda fazendo mais. Esse mês nós contribuímos aí, com 1.014 quilos de alimento, roupas. Você tem estendido a sua mão, sendo generoso com a sua oferta, dizimado na casa de Deus. Porque sabe qual que é a estalaria, o hospital? É a casa de Deus. Aqui é o hospital espiritual. Você tem mantido esta casa de Deus para vir vidas aqui. Você tem mantido essa internet para pregar a palavra de Deus. Você tem mantido, tá, a luz, tudo aqui. Que Deus te abençoe, mas não vamos deixar se corromper com essa sociedade atual que vive o egoísmo. Deus tem muito mais para dar. Quanto mais nós somos generosos, quanto mais nós somos bons samaritanos. Fazer o bem sem olhar a quem. Estender a mão. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos aonde você está. E sobre esta palavra, meu amado, faça uma reflexão sobre a sua vida cristã. Aleluia. Sobre a sua vida cristã. Alabassuriandas.
Oh, aleluia. Faça uma reflexão, meu amado. Às vezes você tem vivido só de palavras, não tem tido atitude. Não podemos ser como levitas e os sacerdotes que Jesus cita no exemplo. E nós, como liderança, vamos prestar atenção, refletir sobre essa palavra. Nós que somos líderes na casa de Deus, você que é líder da casa de Deus junto comigo, o que nós temos feito? Há muitos caídos, principalmente espiritualmente, nessa cidade. Nós temos que levantar essas pessoas. O mais importante é a salvação delas. E você quer fortalecer sua fé, meu amado? Você quer conservar a tua salvação? Pratique o amor. Sobre esta palavra, deixa o Espírito Santo, a partir de hoje, fazer você ver do seu lado, do seu próximo. Começar na sua família. Para de julgar, para de apontar, para de acusar. Fala do amor de Deus, levanta esse caído espiritualmente. Se depois estiver precisando de algo material, comida, remédio, você pode, ajuda. Muda a tua ótica, meu amado. Muda a sua mentalidade sobre essa palavra. Vamos mudar. Vamos, se nós estamos praticando, vamos melhorar. Vamos melhorar. Vamos melhorar. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Não estou falando isso por causa da pandemia, não. Temos que ajudar mesmo. Estou falando aqui que já faz 20 anos. Século 21. O egoísmo está tomando conta. Agora é uma prova para ver quem ama, quem não ama, quem pratica o amor e quem não pratica o amor. O que adianta juntar? Nós não podemos juntar tesouro aqui na terra. Nós temos que juntar tesouro no céu, Jesus disse. E se nós temos que repartir, nós temos que dividir, nós temos que ajudar, como a igreja primitiva, no livro de Atos, ela nos ensina, ela aprendeu com Jesus, a ação do bom samaritano, porque Jesus foi o bom samaritano. Olá, Massurianda, fala com Deus aí, eu quero orar com você, depois nós vamos interceder. Senhor meu Deus, ó meu Pai, sobre a tua palavra que foi pregada, ó Deus, que tem chegado aos corações de cada um que está conectado nesta sala, nesse escritório, na Rádio 4, Senhor, no Facebook. Oh meu Deus, oh meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, ser religiosos, egoístas. Nós não queremos estar na letra e viver no egoísmo. Queremos estudar sobre Deus, ter o Espírito Santo e ser bom samaritano como foi Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, ajuda nós como igreja, ajuda nós como povo, como cristão, representante de Cristo aqui na terra, não só nesse tempo de pandemia, mas em todo o tempo, Senhor, pelo que nós estamos vendo, Pai, o cumprimento da tua palavra. Daqui para frente vai ter muitas pessoas carentes, caídas espiritualmente, caídas emocionalmente, caídas fisicamente, caídas psicologicamente, financeiramente, e nós temos que viver o evangelho. Não adianta ficar, meu Deus, somente na letra, não adianta ficar só nas palavras. Tem misericórdia do teu povo na face da terra, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, ó Jesus, nos dias atuais. Ó Deus, oricai a suerei, me canta. Ó Deus, tenha misericórdia, que a igreja possa despertar, Senhor. A igreja possa, Senhor, ter atitudes de bons samaritanos, principalmente para pregar a palavra, levantar os caídos espiritualmente, pregando o evangelho com testemunho de vida. Oh Deus, e depois o que tivermos repartir. Ó Deus, abre os olhos da igreja
igreja. Abra os olhos da nossa liderança em todo o mundo, os sistemas de governo das igrejas. Abre os olhos, Senhor. Quantos que estão, Senhor, reinando no seu reino, que está passando de geração em geração, às vezes até um nepotismo dentro do reino, ó Deus, e não está, Senhor, estendendo a mão. Ó Deus, tenha misericórdia e nos ajude, Senhor. Ó Deus, e nos ajude a estender a mão como bom samaritano, em nome de Jesus. Amém. Amado, que o Espírito Santo continue falando no nosso coração e que possamos viver o Evangelho não só de palavras, de boca, mas de atitude. E eu queria que, eu estou me lembrando agora, você lá pregou essa mensagem para falar isto. Se você quer entrar junto comigo, o pastor Gonçalo, nós vamos estar ajudando 2 pastores num lugar muito longe para pregar o Evangelho. Nós vamos estar levantando oferta para comprar 2 carros para eles poderem pregar o Evangelho. Hoje aqui na cidade grande você vai de ônibus, mas lá eles não têm. Cidade que é 40 quilômetros, 30 quilômetros, 50 até 60 quilômetros longe, sem nenhum recurso, sem nenhum posto, sem condução, sem meio de transporte. E você que quer, me procure. Eu estou junto com o pastor Gonçalo. Me procure o que você pode ajudar. Nós vamos ajudar esse pastor. Amém? E quando eu for ajudar esse pastor que tomar a igreja dele lá no Nordeste, nós vamos construir uma igreja para ele. Nós vamos construir uma igreja de novo. Tá? Só que não vai pôr no nome desse povo que tomou, não. Entendeu? Um homem já de idade, já. Um homem que tem a pressão alta lá em cima todo dia. Nós vamos ajudar a construir essa igreja lá no Nordeste, lá na Paraíba. Se você quiser ajudar também, a hora que eu for ajudar, você pode me procurar. Amém? Porque eu estou falando algo para você que eu vivo, que eu pratico. Tá? Pastor, quanto tempo? Eu lembro que eu era obreiro. Primeiro pastor que eu auxiliei. Ele nunca ficou sabendo, só falava depois para ele. Eu catava a cesta básica, eu levava na minha moto, eu levava a cesta básica, isso há 20 e poucos anos. Há 29 anos atrás eu era obreiro. Eu catava na minha moto a cesta básica e entregando para as pessoas que chegavam na igreja lá no Parque Santa Bárbara, em Campinas. E chegava lá, eu era solteiro ainda, via lá que não tinha dinheiro para... Uma ocasião fui na casa de uma mulher levar a cesta básica, uma irmã que estava na igreja recentemente, falou, cadê? Está tudo escuro, não tem dinheiro, papá. Cortou a energia, enfia a mão no bolso, toma aqui, vai lá e paga o talão e manda ligar a luz. É isso, meu amado, é atitude. É atitude, Deus toca em você, você abençoa. Tá? Eu estou falando para você aqui, porque eu prego uma palavra dessa e o pessoal fala, está falando, eu quero ver se vive. Tá? Eu não tenho que estar falando nada, estou aqui dando como exemplo. Deus sabe de todas as coisas. Isso eu já pratico há muito tempo. Eu fazia trabalho lá no Ataliba Nogueira. E lá as pessoas, as famílias estavam passando necessidade. Eu pegava os nomes daqueles que estavam presos lá, ia levar lá alimento para as famílias. Irmão Timóteo, quando estava pastor lá, comprava gás para aquelas mulheres que estavam o marido preso, cesta básica. Nós temos que viver, amado, não apenas de palavras, não de boca, que nem o pastor Gonçalo. Já construiu igreja no Nordeste também. Ele já comprou carro para pastor lá no sertão do Nordeste, agora aqui que vai estar em São Paulo, no lugar longe, um pastor que faz a obra de Deus. Então, meu amado, nós temos que conviver com pessoas assim, e temos que viver o Evangelho. Amém? Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Como tema desta mensagem, praticar o amor para fortalecer a fé e conservar a salvação. Isso fortalece a fé e conserva a salvação. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Amém?